Olá, pessoal. Eu sou Carla Rodrigues, aqui da Alicerce Educação, e hoje nós temos um convidado especial para o nosso podcast SG em Foco, é o Wellington Gazola, tá? Do Banco BMG. Então, antes de mais nada, eu quero dar boas-vindas e também pela sua disponibilidade em participar dessa conversa. Wellington, prazer. Prazer, Carla, imagina, o prazer é meu, obrigado pelo convite, acho que vai ser muito legal participar aí com vocês desse podcast. Com certeza, eu não tenho dúvida alguma. Bom, começa contando para a gente um pouquinho de como você começou a trajetória, de como tudo iniciou na sua carreira e como você chegou até o Banco BMG nessa posição. Tá bom, falo sim, é uma história um pouquinho longa, mas eu falo. Bom, como começou a minha história, a minha trajetória, né, até chegar à diversidade aqui no Banco BMG? Eu sou formado em psicologia, então, eu acho que desde a minha adolescência, da minha infância, eu sempre tive o desejo de cursar psicologia. Eu não tinha condições inicialmente, quando eu fiz 18 anos, e acabei indo para um tecnólogo em RH. E aí, depois desse tecnólogo, eu consegui algumas oportunidades como estagiário, né, como assistente, já para entender todo esse cenário de recursos humanos. E aí que eu fiquei mais decidido ainda a cursar psicologia, né, para trabalhar na área organizacional. E eu acho que ao longo da trajetória da psicologia, né, que a gente chama que é muito um convite, né, que a vida faz, você acaba indo para o curso de psicologia. E ao longo do curso, depois que eu entrei em psicologia, a gente tem uns estágios obrigatórios, né? Então, eu fiz alguns estágios na faculdade que foram obrigatórios na área social. E aquilo me encantou de um jeito, sabe? Me pegou de uma tal forma que eu falei assim, caraca, eu realmente escolhi o curso certo desde quando eu era criança, né? Quando eu era adolescente. E aí a psicologia ela diz muito sobre mim até hoje, né? Então esse propósito, a força que isso movimenta internamente para atuar hoje com as questões de diversidade. Ao longo da minha trajetória eu passei alguns períodos como estagiário. Então eu fui estagiário, acho que numa grande empresa chamada Cargill, uma multinacional aí do setor agrícola. E lá na Cargill, que foi minha grande escola, né, em toda a parte de RH e principalmente na área de treinamento e desenvolvimento. Foi lá que eu tive a oportunidade de acompanhar programa de estágio, programa de trainee, vi pessoas se desenvolvendo, né, acompanhei o desenvolvimento de pessoas ali dentro. E aí depois que eu saio da Cargill, assim, com o coração partido, porque a Cargill acabou se movimentando para outro estado, eu finalizo o curso de psicologia, eu vou para outras instituições, depois eu recebo o convite de volta para voltar para a Cargill, né, como analista júnior. E aí seria uma equipe mais enxuta, né, na área de treinamento e desenvolvimento, e para cuidar dos programas que na época de estagiário eu meio que apoiava, né? E aí quando eu volto como analista júnior, eu acabei auxiliando um pouco mais, sabe, estando mais à frente dos programas. E foi quando lá na Cargill, um ex-trainee, eu estava no RH um dia, né, aleatório, o ex-trainee me chamou e falou assim, olha, Well, lá em Minneapolis, que é a sede da Cargill, estava acontecendo um movimento com relação à diversidade. O pessoal estavam criando grupos de afinidade, estava começando a fomentar mais essa pauta lá. E esse ex-trainee falou assim, a gente poderia fazer alguma coisa aqui no Brasil também, né? Aqui em São Paulo. O que você acha? Eu falei assim, meu, super top, vamos conversar, vamos falar com o diretor de RH, vamos ver se a gente consegue trazer algo similar ou tropicalizar o que eles estavam fazendo lá em Minneapolis. E aí foi quando a gente começou a falar de diversidade, a gente começou a rodar algumas turmas, trazendo um certo letramento para as pessoas do que a gente estava falando, quais eram as pautas necessárias, o que era essencial ser discutido. E eu acho que foi o primeiro grande movimento na minha carreira quando se fala de diversidade, né? Foi a criação desse fórum, desse primeiro treinamento para os colaboradores lá na Cargill. Aí depois eu saí da Cargill, passei por outras empresas e acabei chegando aqui no BMG. Eu chego no BMG não com a portinha de diversidade, eu acho que esse projeto da Cargill foi um projeto inicial assim na minha carreira, mas as outras empresas que eu passei, eu sempre carreguei essa bagagem de diversidade, né? Mas eu nunca consegui implementar nada como na Cargill. Aí chegando no BMG, eu entro na portinha de treinamento e desenvolvimento
para trabalhar na área de performance, né? Trabalhar com metas, avaliação de desempenho, toda a parte de calibragem, carreira, sucessão. E aí eu entrei no BMG com essa portinha e aos poucos, né, a gente foi observando a diversidade que naquele momento não existia tanto no BMG. Para vocês terem ideia, eu gosto de contar um pouquinho da minha história aqui dentro, não porque é história de herói, nada do tipo, mas eu acho que ela conversa um pouco também com a história, com o movimento do BMG com relação à diversidade. Quando eu chego para fazer minha entrevista no BMG há 3 anos atrás, 2019, tem sempre aquela pergunta, né, que eu acho que hoje a gente acaba tirando os processos seletivos, mas sempre existe, né? E como é a sua vida pessoal, né? Você tem namorada, você é casado, como que é? E aí, pensa eu precisando de um emprego, né? Na época eu tinha saído de uma empresa anterior, estava querendo me recolocar, e aí, quando você entra na empresa, você olha assim para o lado, você vê todo mundo parecido, assim, sem diversidade nenhuma. Você vê aquelas pessoas engravatadas, né? Tipo, aquelas pessoas sérias, um monte de gente igual, assim, parecida. Eu falo assim, caraca, que lugar diferente, né? Interessante, mas, né, com falta de alguns elementos aqui. E aí, quando você vai responder isso, né? Você responde, sim, eu namoro, eu tenho uma namorada, né? E aquilo, assim, me bateu de um jeito, assim, muito forte, porque eu fiquei pensando naquilo e quanto que a gente investe energia para colocar uma máscara, para ser outra pessoa naquele momento, porque você realmente precisa, né? Sim. E para quem é LGBT, a gente acaba se sentindo muito mal com isso. E aí, com o tempo, né, passando alguns momentos, alguns meses no BMG, né, depois de ter sido aprovado no processo seletivo, você acaba quebrando essas barreiras e se sentindo mais à vontade de compartilhar suas questões, né? Mas no momento inicial, você fica meio duvidoso se compartilha ou não, porque se você chega num ambiente, você precisa de um emprego, você olha, tá tudo muito igual, muito parecido, o pessoal é engravatado, tudo certinho, você fala assim, caraca, né? Eu não vou me expor aqui, porque a gente já carrega esses estigmas ao longo do tempo. E aí foi assim, passou alguns meses aí de muito trabalho na área de performance, na área de treinamento e desenvolvimento. E aí é aquilo, né? Você olha o cenário, você fala assim, ou eu vou querer mudar isso aqui, ou eu vou querer sair daqui, né? E naquele momento, o banco já estava se movimentando, trazendo um discurso sobre diversidade e inclusão. A Ana Karina, a nossa CEO atual, ela assume lá no comecinho de 2020 a presidência do banco, e aí alguns movimentos acontecem, né? Os nossos executivos acabaram se reunindo lá em 2019, no finalzinho de 2019, no Hotel Tangará, escrevem um manifesto onde eles colocam ali, né, depois de 90 anos de história do banco, a primeira vez que eles colocam ali o valor da diversidade para o banco. E assim, colocar no papel significa que alguém vai olhar para isso e vai fazer um desdobramento. E aí, chegando em 2020, começaram ali algumas discussões de como que a gente fomentaria a diversidade no banco. Eu não participava desse fórum, mas eu sabia que ele acontecia. E aí a gente começou um projeto paralelo. A gente se reuniu ali num petit comitê de 3, 4 pessoas iniciais, e a gente, assim, de amigos mesmo, né? Porque você olhava para o lado, você sabia que tinha alguma sinergia com as pessoas, né? Você acabava encontrando um cafezinho, sabia um pouco das histórias, e a gente se reunia ali em 4 pessoas, assim, gente, vamos dar uma provocada nessa estrutura? Vamos ver o que a gente consegue fomentar e trazer para a organização com os temas de diversidade? Porque, assim, existe um fórum maior, executivo lá, conversando sobre isso, mas eu acho que a gente também pode ajudar, sabe? Fazer um movimento de baixo para cima, não só de cima para baixo. E aí a gente começou a discutir, a confabular, anotar umas coisas assim no cafezinho mesmo, aquela 1 hora de café que a gente tinha às vezes para falar de diversidade, a gente marcava isso na agenda, era um compromisso nosso. E aí depois a gente pegou essas ideias e a gente conseguiu entrar nesse fórum, né? Eu acabei entrando nesse fórum executivo, levando essas ideias do grupo que estava ali discutindo lá embaixo, né? Lá no 9º andar, falei lá embaixo porque é no 9º andar, tá? A gente discutia o 14º dos executivos e no 9º andar a gente tinha nossos cafezinhos. E aí a gente submeteu isso nesse fórum, as nossas ideias, e aí foi quando, em junho de 2020, a gente criou o Juntos, um BMG para Todos, né?
O Juntos, na verdade, é um guarda-chuva. Ele tem 4 grupos de afinidades: o grupo LGBTQIA+, o grupo Raça, o grupo PCDs e o grupo Mulheres. Eram os 4 grupos iniciais que a gente iria trabalhar. E a gente começou a angariar aliados, né? Naquela época, o marketing também fazia um trabalho bem inicial de puxar rodas de conversa para trazer esses temas para a organização, só que não era tão direcionado, né, como é hoje. Mas era um trabalho já inicial. E aí 2020 foi isso, foi a criação do grupo e foi essas discussões assim pontuais com o time de marketing para toda a organização. Pensa que lá atrás nós éramos 4 pessoas, o grupo LGBT tinha 5, 6 pessoas, 6 aliados, assim, no máximo. E aí a gente foi se juntando, se reunindo pontualmente, né, mês a mês, os grupos, e alavancando ideias. Tanto que quando chegou em 2021, o nosso backlog de ideias para a diversidade tinha mais de 110 linhas, assim, de tantas ideias, assim, para transformar o banco para olhar mais para a diversidade, com todos os recortes, né, com todas as demandas. E tinha de tudo, assim, a gente tinha todas as ideias que a gente juntou dos próprios aliados. E aí, chegando em 2021, as demandas de diversidade acabaram aflorando mais. Em 2020, o meu trabalho, como eu sempre puxei muito essa frente de diversidade, mesmo não sendo uma das minhas metas, não sendo uma coisa que estava direcionada assim para mim exclusivamente, eu acabava puxando muitas conversas, me posicionando muito, sabe, dando minha cara realmente para bater nos fóruns. E aí chegou um momento que a balança começou a pesar, assim, eu deixava muitas vezes de fazer as coisas que eu tinha nas minhas metas para me dedicar para uma causa que era um propósito, sabe? E isso eu acho que fez muito sentido na minha vida. Eu poderia ter recebido, olha, Wellington, um recado mais forte, assim, olha, Wellington, você está focando muito em diversidade, não é sua meta, você tem que focar nas suas atividades, suas metas são essas, e você tem que entregar isso, não aquilo. Mas o banco, ele viu esse propósito, sabe? Então, eu sempre consegui balancear muito bem, mas chegou um momento no finalzinho de 2020 para 2021 que eu já estava assim para a diversidade, minhas metas assim. E aí eu acho que o pessoal percebeu, eu acho que o pessoal percebeu isso. Tanto que quando chegou 2021, foi decidido no fórum executivo, um fórum maior, que seria criado uma área de diversidade, e isso estaria dentro da área de transformação organizacional, né, que tem toda a parte de RH e transformação e cultura, e foi criada essa área, e aí me fizeram um convite, assim, já que você está puxando tanto tema aí, agora você vai ter esse desafio aqui nessa área de diversidade, por enquanto é eu área, é você mesmo, você com juntos e com os aliados, e toque o filho é seu. E aí eu fiquei super feliz, né? Lógico, seria uma dedicação exclusiva e total para um tema que eu mega sou apaixonado, né? Que eu puxo muito e alavanco aqui no banco. E aí, em maio de 2021, eu aceito esse desafio, né? De lidar diretamente com o tema, exclusivamente com o tema de diversidade. Sem estratégia inicial, sem orçamento, e aí começam os desafios, né, de você montar toda a estratégia, olhar tudo que a gente tinha até o momento, o que a gente iria fazer em 2021, e já planejava em 2022 também, né. E aí que as coisas ficam interessantes, né, 2021 a gente começa a trazer muito mais conhecimento para os colaboradores, né? A gente tem semanas de diversidade aqui no banco, não apenas uma semana de diversidade, eu acho que a gente tem uma semana de diversidade a cada 2 meses, praticamente, aqui no banco, a cada 3 meses. E a gente levou muito conhecimento para os colaboradores. Não adiantaria a gente chegar em 2021 e trazer ações afirmativas, sabe? Trazer programa de estágio, programa de trainee, programa de aceleração de carreira para as mulheres, sem a gente levar uma discussão e um certo letramento para as pessoas, porque pegaria muito elas de surpresa. É o que eu falo, não adianta a gente olhar as nossas dores, olhar os nossos indicadores, ver que a gente tem falta de diversidade aqui no banco e começar a trazer essas pessoas, sendo que a nossa cultura não está preparada para isso. As pessoas não se sentiriam incluídas, não se sentiriam engajadas e participativas daquele ambiente e acabariam saindo.
Então, 2021 foi meio que um ano muito de fomentar as discussões aqui dentro do banco, né? Chamar as pessoas para conversar, Sim. entenderem as dores e as causas, né? E aprenderem com isso. Então, a gente fez um barulho muito legal. Mesmo que a gente não tinha um orçamento dedicado, a gente tem uma CEO que ela super abraça a causa. A gente tem um diretor de transformação que também é super comprado com as ideias. E a gente alavanca, a gente desenha um projeto, alavanca as ideias, pede dinheiro, né, para ele, para eles e para o fórum executivo e consegue entregar as soluções. E aí as coisas foram avançando ao longo de 2021, muita conversa, muito conhecimento para os colaboradores e algumas ações afirmativas bem pontuais. A gente fez o piloto de atração às cegas, que aqui no banco a gente chama de atração oculta, para tirar todos os vieses inconscientes ou mitigá-los, né, no momento da entrevista e derrubar essas barreiras que acontecem, né, no momento de entrevista e que foi muito legal, foi muito bem visto pelos gestores. Então foi o piloto no passado e esse ano a gente continua com esse trabalho um pouco mais intenso. Além disso, desde novembro do ano passado, a gente tem as vagas afirmativas, né, para os nossos diferentes recortes aqui dentro do banco. Elas se intensificam ao longo desse ano também. E agora a gente tem uma área maior, né? 2022 chegou, né? Saímos de 2021, 2022 chegou. E hoje a gente tem uma gerência executiva de ESG, comunicação interna e experiência do colaborador. A Rosana Aguiar, que é a nossa gerente executiva, ela olha para essas 3 caixinhas e, lógico, diversidade está aí totalmente atrelada às questões sociais de governança, né, dentro dessa área. A gente tem orçamento, a gente tem ações afirmativas, a gente tem muita coisa acontecendo, o programa de estágio que está acontecendo exatamente nesse mês, para focar pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Então, de 3 anos atrás, pensar que era um grupo formado por 4, 5 pessoas que tinham algumas ideias e começou a cutucar a liderança e começou a falar assim, gente, a gente tem que se movimentar, ver essa transformação no banco acontecendo e hoje chegar em 2022 com tantos projetos conectados à diversidade, assim, é incrível, sabe? Eu olho hoje no grupo de afinidade que a gente tem hoje dos LGBTs, um exemplo, eu vejo que a gente não tem mais 4, 5 pessoas, 6 pessoas que eram iniciais lá no começo, a gente tem mais de 30, 40 pessoas naquele grupo. Então, é interessante ver essa evolução, né? E mais que isso, não é só a evolução dos indicadores, não é só a evolução das pesquisas, mas é você andar ali no banco, você Sim. conseguir se enxergar em outras pessoas, em outras vozes, né? Então, hoje eu não vejo mais aquele banco engravatado, sabe, de pessoas, todo mundo certinho, sabe? Hoje o banco está totalmente diferente, sabe? Hoje você se veste como você quiser, você vai para o banco da forma que você quiser e você pode ser você mesmo, né, na sua integridade. Então, hoje é uma coisa que eu puxo muito, assim, né, para as pessoas, nas palestras que eu acabo sendo convidado e também nos bench que eu faço com as empresas, o quanto que hoje você realmente pode ser quem você é a qualquer momento. Tanto na sua vestimenta, na sua forma de expressão, mas também das suas questões, né, das suas questões identitárias, você consegue ser quem você é hoje no grupo. Isso me alegra demais, sabe? Ver essa evolução e receber o feedback das pessoas, né? Quando chega um novo colaborador e fala assim, nossa, que legal chegar e fazer parte desse movimento, chegar para fazer parte do BMG, eu vi lá as publicações, nossa, as publicações, os vídeos das semanas de diversidade, quanto que aquilo me motivou a querer fazer parte de uma empresa como essa. Então, isso é meio, você fala assim, cara, é cansativo, você tem que dar a cara ali para bater, você tem que se posicionar, porque falar de diversidade é isso, tem que se posicionar, tem algumas lutas que você enfrenta no dia a dia que não são fáceis, né, e você tem que se posicionar, você tem que se expor. E tem algumas batalhas que você não vai conseguir ganhar, você vai plantar que é uma sementinha para colher, assim, depois de 2, 3, 4 meses. É um processo, Enfim, né? é um processo, é uma jornada assim de construção. As coisas não se resolvem do dia para a noite.
E eu acho que a gente construiu uma jornada, está construindo uma jornada muito legal aqui no banco, sabe? Primeiro a gente começou fomentando as discussões, trazendo conhecimento dos colaboradores, estamos trazendo, alavancando agora as ações afirmativas. E eu acho que 2023, 2024, até 2025 a gente vai ter um banco assim realmente bastante diverso, totalmente diferente do que a gente tem hoje. Hoje já é bastante diverso, tá? Hoje é bem diferente, eu vou falar um pouquinho para vocês depois sobre os nossos indicadores, mas eu espero que a gente continue nessa jornada de crescimento, sabe? Está sendo muito incrível. Eu imagino, de ouvir aqui, eu já estou encantada e é muito legal ver que o propósito começou lá atrás, né? E aí você estava só esperando aquela oportunidade de você colocar tudo aquilo para fora e o banco realmente te deu essa oportunidade, né? Então, parabéns, na verdade, por se posicionar. Né, claro que hoje fica mais fácil da gente ter esse tipo de posicionamento porque é o momento propício, né? Mas aposto que lá atrás você tinha, como você contou, né? Você tinha receios, como vai ser visto, como isso vai ser entendido, né? E a próxima pergunta, já pegando um pouquinho o gancho nessa linha, hoje, dentro desse cenário, você tem dessa cultura já um pouco mais estruturada, você acabou de dizer que existem desafios, lutas que você precisa realmente se posicionar, né? Como você enxerga hoje, dentro do banco, né? E falando também de sociedade como um todo, os desafios para você desempenhar o ESG? Porque tem o ESG essência, Uhum. que é quem Sim. realmente veste a camisa e tem o propósito, e o ESG do que parece ser, né? Então, quando você realmente se coloca numa posição de querer executar o correto, você tem desafios. Eu quero ouvir da sua parte como você enxerga e como você tem lidado com isso. Legal a pergunta. Falando de ESG, né? Eu sei que a gente falou muito de diversidade que se conecta com as pautas da ESG, mas o banco ele está se preocupando muito fortemente com isso agora, né? É uma cobrança, eu acho que do mercado, eu não gosto de falar. A gente escuta muito que ESG é moda, né? Tá muito em alta, o pessoal tá falando muito, tá um boom, né, de ESG. Tudo que você abre de jornal, notícias, você acaba consumindo esse conteúdo facilmente porque está em alta, né? Todo mundo está fazendo, está se movimentando para isso, porque precisa, né? A gente está sendo cobrado não apenas pelos nossos acionistas, mas a gente está sendo cobrado pela sociedade como um todo, né? E quando eu falo sociedade, eu não estou falando apenas dos nossos clientes, mas eu também estou falando de novos e futuros colaboradores, né? As pessoas estão acabando cobrando isso das empresas, o retorno e o impacto positivo que essas empresas estão fazendo para o mundo, né? Eu acho que a gente já chegou numa era que as pessoas elas não compram, não entendem apenas a lógica da empresa se beneficiar e lucrar sem ter um retorno, uma devolutiva para a sociedade. Né? Então, a gente vê essa nova geração de pessoas, né, surgindo aí, que são muito mais engajadas com as questões sociais, né? Eu vejo isso até pelos os nossos colaboradores, né? Os novos e nossos colaboradores que entram no banco. Eles já entram com essas questões e questionamentos muito aflorados, né? Coisas que, pelo menos eu, com 36 anos lá atrás, eu não tinha essa visão, sabe? Eu não questionava, eu não escolhia as empresas. Então, hoje a gente vê um movimento diferente, as pessoas falando não, boicotando, é uma era de cancelamento, né, também. Então, as empresas precisam se posicionar, e as empresas que não se posicionarem, elas vão ficar para trás, vão perder talentos, vão perder clientes, né, elas não vão ter o retorno sustentável que poderiam ter se não discutirem essas pautas e mostrarem para a sociedade, mostrarem para os acionistas, não apenas o esforço, mas o que de fato elas estão fazendo. Então, as pautas de diversidade se conectando com a ESG, eu acho que são essenciais. Assim, as empresas que não fazem isso, elas vão perder inovação, elas vão perder talentos, elas vão perder lucro. Então, assim, eu acho que é uma questão que tem que acontecer, sabe? Eu acho que não tem outra explicação de não acontecer. As empresas elas precisam discutir
ESG, precisam ter pessoas dedicadas e área estruturada para olhar para essas questões, né? Porque a sociedade cobra, os acionistas cobram e os nossos próprios clientes, eles cobram isso, né? É que assim, quando a gente fala de desafios, né, é muito mais para ver o seu ponto de vista mesmo. O que é o desafio para você, né, em desempenhar? É encontrar um ambiente propício, é ter pessoas também engajadas que também queiram se posicionar, é você aproveitar o momento, o gancho do momento, né, para falar e trazer aquela pauta para dentro. Então, isso é um desafio. Então, cada empresa ela tem um olhar. Então, ficou muito claro o seu olhar, né? E é muito nítido que o banco conta com pessoas para que realmente façam esse movimento junto com eles, né? E você é uma dessas pessoas e provavelmente inspira outras pessoas do banco a fazer esse movimento, tá? Agora eu quero ouvir de você, Wellington. Como você enxerga, ou qual é o ponto forte da sua empresa falando de ESG? Quando eu falo de Banco BMG, eu vejo esse ponto forte aqui nessa frente. Com certeza, o Banco BMG, enquanto essência, ele é um banco que sempre olhou para aquelas pessoas desassistidas na sociedade, né? Sempre olhou para aquelas pessoas que não tinham crédito em outras instituições, sempre olhou para aquelas pessoas que mais necessitavam, né, e necessitam de algum auxílio, de algum crédito. Então, o BMG ele é esse banco que sempre trouxe um retorno, né? Um auxílio ali para a sociedade, para a comunidade. E hoje, com essas pautas mais alavancadas de ESG, essas questões de diversidade que a gente está trazendo para o banco, ela se conecta diretamente com a essência do banco, né? De olhar para uma população que por muito tempo foi perseguida, foi discriminada, foi excluída, né, de grupos e da sociedade. Então, quando a gente traz diversidade aqui para o banco, vocês podem ter certeza que diversidade é um dos pontos, assim, é um dos pilares de cultura desse banco hoje, né? Eu acho que é o grande destaque. A gente tem as questões ambientais e também as questões de governança muito fortes aqui no banco, principalmente governança, né? Por ser uma instituição financeira, a gente precisa ter políticas, processos muito bem amarrados e sustentáveis, mas eu acho que hoje, olhando, o pilar de diversidade é um dos grandes destaques, né? A gente também tem algumas outras pautas, né, sociais em discussão, mas como o tema já foi alavancado bastante desde 2019, eu acho que é das coisas que as pessoas mais encontram no LinkedIn, na rede, nas notícias do banco, com relação à diversidade, com certeza. Perfeito, perfeito. Wellington, você já comentou, já falou de alguns spoilers aí sobre os projetos que estão em andamento, mas eu queria que você explicasse, falasse um pouquinho mais sobre os projetos que estão neste momento caminhando no banco e quais são as frentes que estão caminhando. Não precisa também detalhar muito, porque a gente sabe que tem vários projetos, mas para a gente ter uma ideia e também o público ter uma noção do que está acontecendo dentro do banco que a gente não consegue ver como consumidor e também do impacto que isso vai ter na sociedade. Tá bom, comento sim. Vou comentar um pouquinho dos projetos e vou dar uma misturada também com algumas pesquisas e coisas que a gente fez aqui que eu acho que é legal vocês saberem, tá? A gente continua fazendo as nossas discussões sobre as pautas de diversidade, né, dos recortes de diversidade aqui no banco, trazendo conhecimento e um certo letramento para a nossa população, porque a gente sempre tem uma rotatividade de pessoas, né? Então, quem continua no banco desde 2019 vai ter um reforço ali de conteúdos e conteúdos diferentes, mas a gente também tem sempre conteúdos novos, né? A gente acaba trazendo bastante a voz dos nossos próprios colaboradores nesses encontros, né? Então a gente vai ter, assim, ao longo do ano, bastante rodas de conversa, trazendo essas questões de diversidade, essas pautas de diversidade para todos os colaboradores, né? E alavancando também muita imagem dessa diversidade que o banco tem hoje. Além desses fóruns, né, desses encontros, essas rodas de conversa, a gente rodou algumas pesquisas nesse ano que eu acho que é legal compartilhar com vocês. Em fevereiro, a gente rodou nosso primeiro censo de diversidade. Eu gostaria de ter rodado esse censo, sendo bem sincero, lá atrás, mas como a gente não tinha
condições, nem tinha colocado na estratégia lá atrás, a gente rodou esse ano, e que bom que a gente rodou, né, esse ano, e a gente conseguiu alguns indicadores bem legais. No censo, lógico, tem bastante oportunidade para a gente melhorar aqui no banco. Uma dessas oportunidades é a representatividade, então é ter mais diversidade, é ter mais pessoas dos grupos de diversidade aqui dentro do banco, né? Então aumentar o nosso quadro de colaboradores da diversidade. E eu acho que um ponto de destaque que teve no censo, tinha uma pergunta, né? Uma das perguntas que era se aqui no Banco BMG eu recebo tratamento com respeito e dignidade. A escala era de 1 a 5 e a nossa média foi 4,6. Então, a gente ficou muito feliz com esse resultado no censo, porque demonstra que todos os nossos esforços, né, toda a pauta de diversidade que a gente está alavancando aqui, ela tem surtido efeito. Né? As pessoas se sentem respeitadas e recebem o tratamento que elas merecem. Tudo bem. E uma outra pesquisa que a gente teve, que a gente aplicou em 2022, né, foi a GPTW. Foi a primeira vez que a gente participou, a gente conseguiu a certificação agora em maio da GPTW, e as 4 melhores e maiores pontuações que a gente teve foi com relação às perguntas direcionadas à diversidade, né? Se as pessoas aqui no banco, elas são bem tratadas independentemente de sua cor, etnia, orientação sexual, de seu gênero e de sua idade. Então, novamente, reforça o quanto que a nossa cultura ela está pronta e ela está acolhendo essa população, né, esses grupos. Então, a gente está muito feliz com esses indicadores. Né? Falando um pouquinho das ações afirmativas, né? Em março desse mês, a gente teve o mês das mulheres, a gente trouxe bastante discussão, bastante provocação, algumas pautas bastante necessárias para o banco também, e a gente saiu com algumas ações, né? A gente vai ter um programa de aceleração de carreira para as mulheres, né? Então, a gente vai olhar para as mulheres de nível sênior, especialistas e coordenadoras, e a gente vai dar um pacote ali de recursos, né, de treinamentos comportamentais, e também um banho com relação à parte mais de banco mesmo, sabe, de conteúdos bancários, como funciona uma instituição financeira, e uma parte também com relação de mentoria. Então, é um pacotinho ali de desenvolvimento para essas mulheres, para alavancar a carreira delas aqui dentro do banco, espero eu, mas também a carreira pode ser fora daqui, mas a gente espera muito que elas alavanquem aqui dentro do banco, e que a gente consiga ter mais e mais mulheres na liderança, né, na nossa liderança executiva também. Os indicadores, só para vocês saberem, do banco, eles são bons, tá, com relação a mulheres em posição de liderança. Hoje nós temos aí, olhando média e alta liderança, cerca de 35% de mulheres nessas cadeiras. E a nossa ideia com esse programa de aceleração de carreira é alavancar cada vez mais, né? A gente quer chegar ali no momento que seja 50-50, né? De homens e mulheres. Assim como é hoje em todo o banco, né? A gente tem 51% de homens e 49% de mulheres, assim, todo o quadro de colaboradores, né? Então, essa é uma das ações afirmativas que está saindo do forno aí nos próximos dias. Mais recentemente também a gente fez 2 adesões que eu acho bastante interessante comentar com vocês. A gente agora é signatário do Movimento Empresarial pelo Desenvolvimento Econômico da Mulher, que é o Mais Mulher 360, e também o Fórum de Empresas e Direitos LGBT+, focado aí na parte mais direcionado para o recorte de LGBTQIA+. Tá? Em junho a gente teve o nosso mês do orgulho, e além de trazer também questões e pautas necessárias, assim como fizemos em março, a gente fez a assinatura do pacto e a gente participou da parada LGBT pela primeira vez, né? A gente reuniu alguns aliados e fomos lá para Paulista depois de um café da manhã e adesão ao fórum. A gente foi lá comemorar, levantar nossa bandeira, mostrar nossa marca, e foi um momento assim de bastante união e orgulho para a nossa comunidade. Quanta coisa boa, hein, Wellington? E fora as coisas que estão aí para sair, tá? A gente está aderindo ao Pacto Global, tem
os grupos, tem um grupo de afinidade que a gente vai criar que é mais voltado para o etarismo, que é o grupo 50 mais. A gente tem um projeto de pessoas 50 mais na área de atendimento também. Tem um programa de estágio focado em vulnerabilidade socioeconômica. A gente vai admitir aí cerca de 26 pessoas estagiárias, né, nos próximos dias. Então, assim, tem muito projeto. Eu acho que tem mais coisas aí para acontecer ao longo desse ano. Mas aqui, de novo, reforça o nosso compromisso com essa pauta de diversidade e traz as ações afirmativas, né? Alavanca aí a representatividade dessas pessoas aqui dentro do banco. Bom, caminhando já para o final, Wellington, com muita dor, essa conversa a gente ficaria aqui horas e horas, né? A gente até brincou, falou que teria que aumentar o tempo do podcast, que o que não falta é assunto, né? É verdade. O que não falta é assunto, mas a gente vai marcar outros encontros para, de repente, mitigar e falar de projetos específicos. Eu acho que vale, sim, a gente pensar nessa possibilidade. Mas eu quero caminhar agora para que você dê dicas, né? Pensando num gestor de uma área que de repente não encontrou esse solo fértil, né, disponível para ouvir ideias, né, mas que ele tem desejo, que ele quer começar, ele quer trazer essa pauta, né? Qual é o seu ponto de vista, como ele quer dizer, qual é a sua dica, né, para que isso aconteça da melhor forma, né? Porque, de novo, o posicionamento ele se faz necessário, mas a gente também precisa saber qual o momento, qual o melhor momento, né? Como você trazer isso para colocar, para que isso não soe e tenha aí uma repercussão contrária. Então, você que já está muito mais tempo nessa área, tem muita expertise nisso, traz essas dicas para que essa pessoa se encoraje e faça aí o melhor e coloque essa bandeira e traga essa bandeira em um momento tão importante. Maravilha. Vou dar duas dicas, tá? A primeira com relação a esse recorte, essa provocação que você fez, e a outra com, acho que uma dica geral de ESG. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa muito inconformada com as coisas, tá? Eu acho que a gente tem um papel de alavancar e mudar o nosso cenário e o nosso entorno. Eu acredito nisso, né? E eu acho que experiências como a que eu estou vivendo, que eu tive aqui no BMG, demonstram essa minha indignação e minha insatisfação com as coisas que eu vejo, e a gente precisa mudar. Então, uma dica que eu dou, assim, tenham pessoas insatisfeitas e que queiram provocar e mudar esse ambiente, porque assim que a gente muda a cultura de uma instituição de mais de 90 anos como o banco, é assim que a gente muda também a sociedade. É ter pessoas que se incomodem e queiram fazer algo diferente para aquilo, para mudar aquela realidade, para mudar aquele cenário, né? Porque existem algumas pessoas que só vê a transformação acontecer, passando, né, e de repente a transformação passou. E tem pessoas que se incomodam com algumas questões e querem participar ativamente dessa transformação, né, dessa mudança. Então, procurem essas pessoas dentro das suas áreas, dentro da sua empresa, e coloquem esses desafios, né? Escutem elas. A cultura é formada por pessoas, né? São elas que estão ali no dia a dia. Então, ter pessoas inconformadas com as coisas, eu acho que auxilia muito na transformação e nessa jornada de mudanças que a instituição ela precisa ter, né? Então, essa eu acho que seria uma primeira dica aí inspiracional. Tenham pessoas diferentes e incomodadas com a realidade do mundo e da instituição. E a segunda dica que eu quero dar, assim, pensando mais em ESG mesmo, foi uma das coisas que eu aprendi aí nos últimos anos, né, nos últimos meses. Existe na internet uma calculadora de emissão de carbono. Né? Uma que eu gosto é o iniciativaverde.org.br. E lá vocês conseguem colocar a quantidade de energia, combustível, sabe? Se vocês utilizam carro, se utilizam aplicativo, enfim, eles vão fazer algumas perguntas e você vai respondendo conforme o seu consumo, o consumo do seu dia a dia, e no final eles te falam quanto que você precisa plantar de árvores para fazer uma compensação.
E por que eu trago isso? Eu acho que ESG, eu acho que sim, as empresas têm esse compromisso, a sociedade cobra, vai cobrar sempre das empresas, os acionistas estão cobrando, mas nós, enquanto indivíduos, independente de instituição que a gente trabalhe, que a gente atue, a gente também precisa ser ESG no dia a dia. Né? A gente tem que olhar para o nosso consumo, a gente tem que olhar o quanto que a gente também está devolvendo para o planeta esse privilégio que a gente tem aqui de existência. Né? Então, acho que uma boa prática aí para vocês começarem é acessar essa calculadora, ver as emissões que vocês têm ali numa média no dia a dia e como que vocês podem fazer essa reparação. Né? No final da calculadora, eles mostram a quantidade de plantas, de árvores que vocês têm que plantar para repor toda essa emissão de carbono que vocês utilizam no dia a dia. Eu faço isso constantemente, eu tenho o privilégio de ter um lugar onde eu consigo plantar essas árvores, mas eu acabo fazendo isso constantemente, sabe? Quando muda a minha rotina, eu acabo indo lá e fazendo um recálculo. Isso eu já aderi como propósito e eu devia ter feito isso, acho que lá atrás, sabe? Há anos e anos atrás. Então, é uma outra dica aí que eu dou de forma mais geral para todos vocês que estão escutando a gente aí hoje. Nossa, Wellington, que legal, muito legal. Vou usar, viu? Vou usar. Eu sei que eu tenho já um impacto muito grande aí, né, de consumo, e vou começar a mudar quando eu acessar a calculadora. Pode deixar, depois eu te falo como é que foi, ou melhor, como está sendo, né, esse processo aí de mudança. Bom, Isso agradecimentos mil para você, pelo seu tempo, pela troca, Imagina. pela sua transparência, porque é nítido na sua fala que você está sendo muito, muito transparente. Eu espero que os ouvintes tenham gostado, como eu amei participar, e quero já te convidar para outros encontros, para a gente trazer temas específicos aqui no SG em Foco, tá bom? Claro, Carla. Obrigado a vocês pela oportunidade.